Meus queridos amigos, é uma alegria estarmos juntos novamente para mais um Café com Luz. Esse nosso espaço de informalidade, tomando um cafezinho, batendo um papo, mas trazendo assuntos importantes que têm a ver com a nossa realidade espiritual. Então a gente chama você virtualmente. Para o episódio de hoje, nosso convidado já chegou, é um divulgador da doutrina espírita, palestrante, escritor. Eu não vou puxar a ficha corrida dele não, senão ele fica bravo com a gente. Mas ele já está aqui, é o Rossandro Klinger. Falei certo, Rossandro? Alô, prazer, Maurício. Que bom que você veio e aceitou nosso convite. A alegria é toda minha. Vamos tomar esse café, Vamos Rossandro? embora, agora. Vamos lá? E aí a gente teve a oportunidade, né, Rossandro? Nesse dia que antecedeu até, a gente não faz a temporal, mas podemos falar, né? É verdade. Que antecedeu a nossa gravação e a gente já conhecia um pouco do seu trabalho. Em função disso, a gente resolveu colocar para esse tema assuntos fáceis. Será que a gente dá conta? Vamos embora. Como caçar Pokémon GO. Exatamente. Mas a gente tem aqui, não digo nem cola, o pessoal falou, não fala cola, Maurício. Eu falei, não, tem alguma consulta aqui para a gente fazer boas provocações. Ansiedade e medo. É interessante porque esse assunto está fugindo apenas da dinâmica interna do set terapêutico, né? Dos ambientes. E o que a gente vê e percebe que essa é uma realidade pertinente ao espírito. Por mais que nós temos colegas e irmãos materialistas, a gente não quer doutrinar ninguém, aqui a nossa premissa é da realidade, não só da sobrevivência, mas da existência do espírito e ele preponderando sobre todas as manifestações da carne. Como é que a gente poderia, não digo só conceituar, mas situar essas instâncias desses, a gente pode chamar de desequilíbrio, um distúrbio, tem sido um certo flagelo, numa certa medida, para as nossas coletividades. Começa um pouquinho com isso, Rossandro, para a nossa reflexão desse café? Na verdade, Maurício, a gente começa a perceber que a ansiedade, ela faz parte da conduta humana de tempos imemoriais. A gente pega livros de todas as manifestações de espiritualidade, do Bhagavad Gita, o Corão, a Torá, né, as Sutras de Buda e o Evangelho, que a gente muito bem conhece, e que nos inspira, e a gente percebe que há, sim, uma tentativa do alto de nos focar no presente. Por que focar no presente? Porque nós não podemos dar conta do passado, porque é uma realidade que já está posta, nem temos domínio sobre o futuro, uma realidade que ainda não chegou. Então, o desinvestimento no presente causa muito prejuízo, porque você tem aí uma parte significativa das pessoas deprimidas, vivendo reminiscências de traumas, de experiências do passado. Então, há muita gente com transtornos que tem a ver com o que aconteceu no passado, as dores, a angústia, e você tem um monte de gente ansiando por um futuro melhor sem fazer nada no presente. Então é como se a gente tivesse mais ou menos 90% da população, 45% presa ao passado e 45% ansiando pelo futuro. E poucas pessoas presentes na vida no dia de hoje. Então isso é uma questão fundamental na ordem do dia, que seria a forma de como é que eu vou experimentar a vida e como é que eu vou construir uma realidade nova se o meu passado não foi tão bom como eu queria e eu tenho mágoas e ressentimento em relação a ele, como é que eu vou conseguir reconstruir, ressignificar, ou como eu aprendi com você ontem, retemperar a vida, né? Achei muito interessante essa palavra. Como é que eu vou conseguir retemperar a vida se eu continuo preso ao passado, ansiando por uma solução que vem no futuro como se fosse uma pessoa que não fosse eu, que fosse dar. Então o Evangelho ele faz com que a gente foque no presente. É um convite a não vos preocupeis com o dia de amanhã. Né? A gente até separou aqui para depois buscar aqui a palavra do Cristo. Então, é nesse sentido, ou seja, você tem energias que você tem que dar conta do hoje, você tem energias que você tem que dar conta das muitas experiências do presente e viver isso. A gente percebe, por exemplo, Maurício, hoje isso muito mais fortemente com as redes sociais. Às vezes você chega num restaurante ou mesmo numa casa com a família e você está lá, todo mundo no WhatsApp ou no Instagram ou no Facebook, sem interagir. As pessoas não vivem o presente. Até o presente de estar com, por exemplo, imagina aqui eu e você fazendo um programa desse e você, Rossandro, só um minutinho que eu vou aqui responder o WhatsApp. Imagina. Isso é uma deselegância, mas eu não estou com você, eu não estou presente aqui. Eu estou, mesmo no presente, ausente. É difícil às vezes, é por isso que eu gosto desse espaço e outros espaços. Aqui está sendo televisionado, mas é uma motivação para a gente, até falava isso antes, da gente conversar mais, porque parece que quando a gente senta para bater papo, parece que a premissa é vamos falar bobagem, né? E não é assim, e também não é para ser chato. Mas uma coisa que tem desafiado, eu vou dizer pela minha limitação, é a gente buscar entender, porque a resposta mais fácil é dizer, a ansiedade está nas coisas que nos causam ansiedade. Talvez o uso da tecnologia,
ou a gente inculpar o outro, ou os cenários que a gente está inserido, os problemas sociais, a violência, as incertezas, porque a vida tem vicissitudes. Eu me lembrava da pergunta, eu estou com ela decorada porque a gente estudou recente, a 132 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. Não precisa passar por todas as experiências que são difíceis na própria relação, a limitação carnal por si só, e ele fala, os Espíritos falam que Deus impõe por uma necessidade evolutiva. As palavras não são essas, mas nós precisamos passar pelas vicissitudes. Então não é o fato da vicissitude em si, e aí vamos botar uma série de coisas nessas vicissitudes, que vai me gerar por si só essa ansiedade. E mais uma provocação para você pensar sobre isso. Até que ponto ela pode ser benéfica? E se é que pode? Uma certa ansiedade. Tem isso, até pela experiência sua dentro da psicologia? Tem sim. Acho que a gente percebe que é pauta comum hoje da terapia e dos estudos sobre comportamento humano que o que provoca os transtornos não é o que me acontece. Porque é um desculpismo, né? Eu sou infeliz porque meu pai não me abraçava, minha mãe não me amava, eu nasci num lugar pobre. Assim, a gente usa o contexto, seja afetivo ou social ou cultural, para desculpar a nossa incapacidade de agir. O contexto, às vezes, ele é o mesmo ou semelhante e pessoas... E as reações são diferentes. O impacto e a forma de lidar com isso. Logo, será que esse é o caminho? Então, logo é isso. Quer dizer, não é o que me acontece, mas como eu reajo a isso. Como eu lido. Exatamente. Tem pessoas que passam, por exemplo, por infâncias muito difíceis, com pobreza e até violência sexual, e conseguem dar uma resposta à vida. E tem pessoas que passam por situações semelhantes e são destruídas. É o que a gente entraria no capítulo da resiliência. Ou seja, nós temos que forjar em nós competências para suportar as vicissitudes, que são os problemas, as dificuldades da vida, né? Então, nós temos que construir em nós capacidades para suportar essas dificuldades e não usá-las como desculpa para não agir, ou para ser ansioso, ou para ser deprimido, ou para ser angustiado, não desconsiderando quem tem esses sintomas e achando que eles são menores ou incapazes, porque nós temos os sintomas. Nós temos, por exemplo, Chico Xavier é um exemplo disso. Chico Xavier teve uma infância difícil, nós temos todas aquelas histórias da biografia dele, em que ele passa por tanto constrangimento com a madrasta. E qual é a resposta que ele dá para a vida? Servir e amar. Tem pessoas que passam por problemas muito menores e se tornam pessoas que se justificam como perdidos, marginais e que dão uma resposta à vida com violência, desrespeito ao coletivo, à sociedade. Então, não é o que me acontece. O que quer dizer que a materialidade do mundo, seja a cultura ou as emoções das pessoas que nos cercam, elas podem nos impressionar, mas não determinam o nosso comportamento. Por que é importante dizer isso? Porque muita gente usa isso como desculpa para não mudar. Tem até as frases da cultura, né? Filho de peixe, peixinho é. Pau que nasce torto, morre torto. Eu costumo dizer que isso não serve nem para pau, porque se você pegar uma árvorezinha que está troncha, botar um pedacinho de pau reto, enroscar, ela vai seguindo um novo caminho. Ou seja, eu sempre posso oferecer para mim mesmo um novo percurso, a qualquer momento. A gente sempre tem... eu digo, perdoa, até melhor falar nós. Mas nós ainda temos, numa certa medida, uma grande dificuldade em trabalhar isso com uma responsabilidade maior, sem uma autoflagelação, que nós também vamos falar isso mais para trás. Mas assumir de forma serena, talvez pela falta do exercício do autoconhecimento, que a palavra é bonita, mas na prática, não sei se eu estou querendo simplificar demais, Sandro, é da gente perceber efetivamente o que ainda eu me deixo impactar. Será que eu estou abdicando da minha capacidade de escolher? Porque diante das circunstâncias difíceis, acho sempre muito bonito os casos, as histórias, mas eu posso escolher, eu posso começar a ter um dia difícil. O carro dá problema, ou se eu não estou do carro, o transporte coletivo que não está melhorando, as circunstâncias de saúde que podem estar agravadas. Isso não quer dizer que eu não vá correr atrás das soluções. Mas e se tudo aquilo que está entre aspas no meu controle, eu tiver consciência de que estou fazendo o possível para melhorar? Por que eu não faço a escolha de dizer, eu preciso me serenar? Porque senão paz vai ser sempre um sinônimo de ausência de conflito ou de perturbação. Então não vai ter paz na Terra. Essa é uma visão infantil de paz. É uma visão de um mundo cor-de-rosa, em que eu só navego no meu barco da vida quando o mar estiver calmo. Eu acho infantil quem amanhece o dia e faz, Jesus,
que hoje seja um dia tranquilo, não esteja problema no trabalho, que eu termine o dia bem. É sempre assim, deixa o mundo zen para eu ficar zen. Na verdade, a ideia é assim, que eu possa me capacitar para, não importa quais sejam as ondas turbulentas da navegação do dia, eu consiga chegar até o final do dia e consiga fazer isso de forma serena, tranquila. Então essa é a construção de uma capacidade que não pede para que o mundo mude, mas que independente de como o mundo esteja, eu consiga ter minha paz interna. Então a gente não precisa abdicar de um olhar realístico, sóbrio, frente às situações desafiadoras, coletivas, individuais. Mas buscar ver beleza, inclusive, na diversidade. Eu considero ainda um desafio, mas eu preciso romper essa minha tendência, vamos falar agora do nosso agregado espiritual, que é alto, como seres que vão vivenciando várias personalidades, em vários contextos ricos, numa teia de relação. Toda essa construção, ela não é só um fato gravado no meu HD espiritual. Eu carrego emoções, eu carrego sentimentos, e que eles agem como ressonância, porque essa nossa conversa aqui, ela pode virar um déjà senti, um déjà vu. E essas emoções a gente pode potencializar ou não, mas a gente não tem só situações ruins. Essa coisa da alegria de viver, eu achava um certo pieguismo, mas funciona tão bem, Rossandro, porque tem horas na vida que dói tanto, amigo, dói tanto, que você tem que fazer até prece com bom humor. Eu lembro de uma prece, me perdoe se eu estou me alongando aqui, de uma pequenininha, eu estava conversando isso com o Haroldo Dutra, fez um café com a gente também, e ela falava assim na prece, uma filha de um amigo nosso: Senhor Jesus, abençoe meu pai, que o Senhor dê saúde, que não sei o quê, minha mãe, família, estava fazendo, a gente estava perto. Ela falou assim: mas olha só, Senhor, se o Senhor tiver uma ideia diferente, pode fazer do seu jeito, assim seja. Ótimo, boa frase. Quando você entrega. Aí a gente fala de ansiedade. É quando eu entrego. É quando eu permito que Deus entenda. Eu, na verdade, entendo que seria muito melhor se Deus fizesse do jeito dele. Porque se o meu jeito até agora não tem dado muito certo, será que não seria a hora de eu delegar para papai para ele fazer um pouquinho comigo? Será, pessoal? Vamos fazer um pequeno suspense. Eu vi a campainha do pão de queijo. Tá pronto o pão. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Você busca aí o seu petisco, o seu copinho d'água, não importa. Daqui a pouco a gente volta já com o Rossandro, falando mais sobre ansiedade e os nossos medos. A gente volta já já. Meus amigos, nós voltamos nesse nosso pequeno intervalinho, o pão de queijo já está aqui. A gente mal teve tempo, né? Que a conversa não para, Rossandro. Mas vamos lá, gente. O Rossandro estava falando da entrega. E a gente estava falando, a gente tem esse problema de ser meio 8 ou 80. Então eu entrego tudo para Deus, ou então eu tiro Deus da jogada e coloco o ego no centro de todas as minhas decisões, que é o egocentrismo, o egoísmo. Esse afastamento também me gera dor, sofrimento. Não, entreguei para Deus. Que fé é essa que a doutrina espírita resgata no pensamento lúcido do Cristo? Como é que é esse processo de entrega para eu diminuir essa ansiedade, que até um certo ponto é natural, é quase instintiva, são mecanismos milenares de conquista até que estão presentes na carne. O instinto resolvendo situações perigosas e tudo. Aí a gente encharca o organismo com adrenalina, cortisol. Pega daí, como é que essa entrega entra numa medida certa? Equilibrada. A gente vê o próprio Evangelho nos aconselhando: faz a tua parte que o céu te ajudará. Eu acho que tem gente que pega a Bíblia, inverte e lê assim: o céu vai me ajudar para eu fazer a minha parte. Eu tive uma experiência muito interessante. Chegou um paciente concurseiro, que é aquela pessoa que está ajudando a fazer concurso público. E já vive uma ansiedade natural, porque está lá enfrentando uma concorrência muito grande. Chegou para mim e disse: não, este concurso é meu, este eu passo. Aí eu disse: gostei da convicção. E de onde vem essa convicção? Porque convicção tem que ter uma fonte. Ele disse: não, ontem eu tive uma conversa séria com Deus e disse: olha, Deus, esse concurso você tem que me dar, é meu. Me ajuda a passar. Aí ele fez uma pergunta: o que é que você acha? Aí eu respirei e fiz: eu acho 3 coisas. Ele disse: então diga. Primeiro, eu acho que se você teve uma conversa séria com Deus ontem só, está atrasado, porque da parte dele sempre é séria a conversa. 2, eu não tenho dúvida que por ele amar profundamente, ele vai lhe ajudar a passar nesse concurso. Aí fiquei em silêncio. Aí ele: que bom que você está me apoiando, mas e a terceira coisa que você queria dizer? Bom, é que até onde eu li nos livros das religiões de todos os campos da conquista da fé humana, há um conceito comum que perpassa todas as crenças: é que Deus é justo.
Logo, se Deus é justo e ama a todas a sua criação, Ele vai ajudar você e todos os outros que estão inscritos no concurso. Então, quem você acha que vai passar? Eles constrangidos. Quem estudar mais, né? Claro, porque Deus não vai dar cola para você. Então, essa responsabilidade minha não é tirada. É infantil delegar para Deus, terceirizar a evolução. Eu não posso terceirizar a evolução e delegar para Deus uma tarefa que é minha. Mas eu conto com Ele, sobretudo para resolver aquelas coisas mais dramáticas, aquelas dores mais que nos faz sofrer tanto. Aquelas que nos curvam obrigatoriamente. Essa entrega, aí eu digo que essa entrega tem que ser total. Eu digo sempre que a gente entrega a Deus. Você lembra de Whoopi Goldberg na cena de Ghost, quando ela vai entregar o cheque à freira? Que dói. Que ela entrega o cheque, puxa e chega, entrega. A gente entrega mesmo as coisas assim para Deus. De borracha aquele cheque. De borracha. Né? A gente vai entregar, Deus, não consegui não, resolve para mim. Aí quando Deus puxa para resolver, não, mas deixa eu tentar de novo. Não, deixa eu tentar do meu jeito. Então, é nessa entrega, assim, que assim, é quando os meus recursos se esgotam. A gente tem aí talvez um dos livros que é considerado um livro que faz parte da literatura mundial, que é o livro de Jó. Que é um homem que passa por tanto constrangimento que não resta a ele uma outra alternativa que não seja a entrega. Essa entrega, ela nos arroja uma condição psicológica que é fruto do livro que eu lancei esse ano pela Federação Espírita do Estado de Goiás, que é o deserto. Porque o que é o deserto? É quando todos os meus recursos se esgotam, quando os meus amigos influentes não servem para nada, quando a minha cultura nada me vai servir no meio do deserto, quando eu não tenho ninguém para culpar e dizer que é por você que eu sofro, quando ninguém entra comigo lá, nem mesmo Deus entra no deserto, porque Ele já está lá me amando, esperando eu chegar. Esse momento da solidão profunda, ela não quer dizer que seja negativo, é uma experiência profundamente espiritual. E é interessante que, eu não vou dizer nem infelizmente, mas muitas vezes a gente vai para essa experiência muito no constrangimento das situações dolorosas. E poderia exercitar essa conversa séria com Deus mais vezes, porque Ele está sempre disponível. Só que essa conversa não é uma conversa infantilizada. E Ele não conversa com a gente no diálogo das palavras. É da emoção sincera, a gente vai perceber essas vibrações. E dentro dessas respostas, para poder ter a capacidade de amadurecimento de ouvir, a gente precisa ser muito honesto. Porque esse momento de extrema solidão é extrema solidão até um certo ponto. Porque quando tudo no mundo diz que você está só, a gente tem Deus conosco. E Exato. Não é pouca coisa. Não. Essa presença é fundamental para você suportar qualquer injunção. E o mais fantástico, quando você fala, Maurício, e com uma conversa sincera com Deus, é imaginar o seguinte. Davi, ele se encanta com o conhecimento que Deus tem sobre nós, né? Uma vez eu estava fazendo o evangelho lá em casa, num dia muito revoltado. Não tem aquele dia que você está com uma vibe muito baixa. Mas era o dia do evangelho e eu tinha que fazer o evangelho. Eu até tentei esquecer do evangelho, mas meu celular avisa que tem um evangelho uma hora antes. Então eu estava lá, eu fiz tudo errado hoje. E eu fiquei pensando assim, será que Deus me escuta fazendo o evangelho aqui em Campina Grande e tal? Com tantos problemas no mundo, Estado Islâmico, tanta coisa. Será que Ele me escuta? Você já deu uma rebaixada em Campinas, já começou a mexer com os espíritos de lá. Não, então, porque eu moro lá, fiquei pensando no mundo com tanta dor, será que Ele está lá me escutando? Também em Campina Grande, né? Aí eu fiquei pensando assim, aí no final do evangelho eu fui pedir uma pizza, e eu tenho uma franquia especial que eu gosto muito da pizza dela. Eu entrei no smartphone, no Google, para acessar, né? Onde fica o endereço mais próximo dessa pizzaria para pedir pelo delivery. E na medida que eu fui acessando, eu fui percebendo, lembrando que cada equipamento que a gente tem um endereço IP. Certo. O computador, o tablet e o computador e o smartphone, que é uma identidade que informa a rede de internet de quem é aquele telefone e por GPS onde ele está. Então quando eu coloquei pizzaria tal, apareceu a pizzaria tal mais próxima da sua casa é essa e o telefone do delivery é esse. Aí eu fiz, poxa, se o Google sabe onde eu estou, é claro que Deus também sabe. Isso para mim foi tão reconfortante, porque eu tenho um endereço IP chamado código genético, eu sou o único no mundo, então Deus me conhece. E aí eu lembrei de Davi no Salmo 139, quando ele também se espantou com isso. Ele disse assim, Senhor, eu sei que Tu me sondas, eu sei que Tu me conheces, quer eu esteja em pé, quer eu esteja deitado, e mesmo que faltem em mim palavras, conheces o meu pensamento. E tal ciência é tão preciosa que eu não alcanço de tão alta. E quando a minha alma está elevada, Tu me amas. Mas quando eu estou dentro do abismo, ainda aí Tu me amas. Esse amor incondicional de Deus que nos resgata de todos os desastres das nossas escolhas, mesmo como também Davi dizendo, a gente passa pelo vale da sombra e da morte, das escolhas infantis, Ele nos ama, não vai tirar de nós a responsabilidade de ter escolhido caminhar por aquele lugar. E vai permitir que experimentemos a dor dessas escolhas, não para nos punir, porque Deus ama e não pune,
mas para que essa experiência seja para mim rica e me diga que caminho eu não devo trilhar novamente. Isso é fundamental. Nós estamos falando, gente, quem está ouvindo a gente, eu sempre falo isso, não é que seja fácil, mas nós precisamos botar isso em pauta, pelo menos começar a colocar em pauta, porque senão, com todo respeito, santa medicina, que tem os remedinhos de tarja preta, que tem os barbitúricos, que tem essa evolução, mas o grave problema é que nós vamos passar o resto da vida tratando efeito. Exatamente. Então não é desconsiderar todos os avanços, porque isso virou sindrômico. E não é a gente ter um pensamento radical e irresponsável de dizer, olha, tá vendo, isso é besteira, o que importa é você criar essa relação com Deus, você amar mais, porque é uma relação mais amorosa, mais fraterna, mais compreensiva, o evangelho puro, buscado, claro que vai nos permitir um amadurecimento, mas isso é profilático e também preventivo. E em determinados momentos, às vezes, não basta só aquele aporte espiritual fraterno. Você é da área também da saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, a gente está aí nos momentos finais, mas em que medida? Né? Nós estamos falando daquilo que é causal, mas em que medida? Porque senão alguém pode estar nos assistindo e falar assim, não, esse negócio está fácil, mas como é que é a terapia, por exemplo, a hora de você procurar, além, por exemplo, de uma casa espírita, um templo religioso, quando você já não está mais dando conta sozinho, Rossandro? Quando você sente que os recursos que você tem já não são suficientes, que a ajuda que você buscou não foi suficiente, é preciso ter a humildade de buscar ajuda. Eu digo sempre que para buscar qualquer ajuda que fuja de nossas próprias competências, inclusive Deus, é preciso humildade de reconhecer, eu não estou dando conta só. Isso não nos torna menor que ninguém, isso não nos torna um ser incapaz. Buscar o outro, inclusive, é um gesto de humildade e conquista de fraternidade, porque esse outro vai me acrescentar. E é uma relação temporária, seja uma terapia, seja até um atendimento fraterno, é uma relação em que, momentaneamente, enquanto eu estou me sentindo dificuldade de caminhar, você me dá um suporte, depois eu volto a andar sozinho, até para depois poder dar suporte a uma outra pessoa. Essa dinâmica, ela é compreendida quando eu estava lendo Paulo, né? Porque de vez em quando tem gente que só pede a gente e não dá nada, né? Tem parente que só liga quando está mal, mas quando está bem nunca liga para você. E às vezes isso me irritava. Aí um dia eu estava lá fazendo o evangelho, estava lá, eu devo a sábios e a ignorantes, eu devo a gregos e a bárbaros. Paulo está querendo dizer o seguinte, que tem tantas pessoas que nos dão e não precisam de devolver, que a gente devolva a elas, que a única coisa que nos cabe fazer nessa corrente amorosa é entregar aos que estão precisando. Então, se eu devo aos sábios, porque eles me ensinaram, eu devo aos mais ignorantes que eu, para que eu possa ensiná-los. Ou que eles estão mais inditosos, a gente não sabe, inclusive, Sim. O dia de amanhã. Esse fluxo faz com que eu não tenha mágoa, não tenho exigência de quem tem que devolver, nem tenho exigência que você me devolva. Eu simplesmente permito que o fluxo contínuo aconteça. Esse alerta é importante, porque antes que as coisas cheguem nesse ponto, é preciso essa coragem, essa humildade. E, em geral, a gente não quer fazer essa avaliação, ou ter a coragem quando a pergunta a gente não quer ouvir o que vão dizer, às vezes quer só a confirmação do que a gente está esperando. Porque quando você ainda busca uma ajuda médica, ainda tudo bem. E o pior é quando essa fuga não é só para os remédios, não é só para o efeito. E quando eu vou tentar disfarçar ou tratar de forma equivocada essa ansiedade, das formas mais absurdas, nas viciações, nesse anestesiamento que o álcool ou o divertimento desregrado, numa busca de uma felicidade artificial, quando a gente começou a falar desse bate-papo, dos flagelos finais, por aí. Eu estou vendo ali, o Rafa levantou a plaquinha de 3 minutos, eu vou só pegar uma frasezinha e você fecha assim, eu combinei com o Rossandro, quando a mãozinha fosse aqui, ele para, porque senão eu vou ter que cortar ele. Rossandro, Mateus capítulo 6, eu vou pegar do versículo 29. Não, 29 não, ó. Vou pegar do 30. Se a erva do campo que hoje existe amanhã é lançada ao forno, Deus assim as veste, muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, pois estas coisas os gentios buscam. De fato, o vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas essas coisas. Buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele não fala para a gente não se ocupar, ele fala para a gente não se inquietar. Fala para a gente buscar algo primeiro. Buscando o reino de Deus, eu não estou entregando tudo para ele, eu estou fazendo a minha parte. É por aí, Rossandro? Claro. 2 minutinhos só para claro. gente... No momento em que eu faço a minha parte, no momento que eu busco o reino de Deus e a sua justiça,
No momento em que eu busco Jesus como modelo para a minha vida, eu entendo que eu tenho responsabilidade sobre a minha vida e sobre a de quem está perto de mim, sobre o mundo do qual faço parte. Então, se eu sou uma pessoa que vivencio a relação com Cristo, eu não vou delegar para os outros uma tarefa que é minha. Estudar honestamente, fazer um trabalho decente, procurar progredir materialmente por um trabalho honesto. Então, você não vai mais precisar focar nisso. O grande chamamento é, não foca nisso. Não é só isso, não é ter uma casa massa, não é ter um carro legal, não é viver viajando. Isso você pode conquistar naturalmente, porque no momento que você entra no fluxo da responsabilidade do relacionamento com Deus, isso vai vir como consequência natural do trabalho honesto, do estudo competente. Então você não vai ter que se preocupar, porque a ansiedade vem de quem quer receber sem plantar. Mas quem planta não tem ansiedade, porque sabe que tem um tempo de plantar, de germinar e de colher. Meus amigos, a gente vai se despedir por hora. Só nesse momento, a gente vai engatar um outro café aqui agora, tá bom? Vou logo avisando vocês. Mas assim, a gente quer agradecer a presença sua, Rossandro, e fazer esse convite amoroso para os nossos telespectadores, que a gente busque pensar mais sobre essas questões. Não importa a tua corrente filosófica ou religiosa, mas que a gente traga isso de uma forma serena, honesta, com corações que se importam conosco. Eu vou te agradecer. Eu que agradeço, meu irmão. Beijo no coração do Rossandro, um beijo no coração de todos, e a gente se encontra no próximo café. Até daqui a pouquinho.